todas. Nós vamos então começar a mesa intitulada Heteronormatividade e Homofobia. Vou pedir desculpas, eu comecei, não vou apresentar os colegas, o Fernando e o Nuno. A mesa ia ser coordenada pela professora Célia, mas houve um imprevisto, ela não conseguiu chegar ainda. Eu combinei com os dois colegas, o Fernando, já conheço de muitos anos, né, meu colega gaúcho do Rio Grande do Sul, poderia apresentá-lo, nos conhecemos, já estamos trocando ideias, mas eu vou deixar os colegas então se apresentarem, falarem um pouco então do que eles vêm produzindo nesse tempo sobre essa temática. Então, o Nuno vai começar a sua palestra e o tema é Por que homofobia somos todos nós? Complexidades e implicações da heteronormatividade. Bom, eu acho que a apresentação, talvez de uma maneira, depois podemos conversar um bocadinho sobre esta investigação, se faz sobretudo através daquilo que é esta comunicação e de alguma maneira como ela, enfim, sumaria, se é que isto é possível, aquilo que temos vindo a fazer nos grupos de pesquisa em que eu estou envolvido e, portanto, iria mais por aí. Portanto, eu sou um investigador de pós-doutoramento no Centro de Psicologia da Universidade de Porto, trabalhando com questões de diversidade sexual, muitas questões que se possam levantar ao termo, desde 99, 2000, de uma forma mais, enfim, incisiva, por causa dos interesses do doutoramento, e agora, enfim, continuando a trabalhar nestas mesmas questões. Eu queria, desde logo, dizer que é verdadeiramente com orgulho que estou aqui, e acho que a gente precisa, nos tempos que correm, de utilizar fortemente a palavra orgulho, tudo aquilo que está a acontecer, e, por outro lado, perceber que as epistemologias do Sul também estão aqui, ou seja, ainda bem que a gente ouve fado, ainda bem que a gente tem as pessoas do Brasil, como diria a nossa tão gostada Vacina Lopes Gomes, nós temos cada vez mais não que nortear, mas que subir conhecimento. Acho que estamos nesse caminho. Depois, ao mesmo tempo, dizer que é raro, verdadeiramente raro, e este grupo está a fazer, encontrar espaços de reflexão que juntem linhas tão interessantes e tão desafiadoras daquilo que vai sendo o eixo normativo e o conjunto de eixos normativos de que a educação sofre profundamente nos vários países. E, portanto, as mais sinceras felicitações e agradecimento por este maravilhoso trabalho que tem estado em cima da mesa e claro nas mesas que se têm. Bom, a ideia evidentemente não é minha, porque a homofobia é uma dimensão que nos abrange a todos e a todas, e, portanto, eu vou tentar ser o mais, esse é o trabalho mais difícil destas questões, o mais cumpridor dos tempos possíveis e depois, enfim, oxalá possamos discutir estas questões. Bom, desde logo a homofobia é um termo que se punha, para quem não sabe, em 1977, com um senhor chamado Stephen Morin, e que vem trazer, já depois da despatologização e de se perceber que, de facto, as questões não estavam nas pessoas, mas estavam nos contextos e na diversidade que os contextos fazem à dita diferença sexual, vem ajudar a perceber como é que estas coisas que nós temos neste Congresso em discussão, a investigação, os direitos, as políticas, as práticas, têm que centrar-se não naquilo que era entendido como uma problemática dos sujeitos, embora isto continue muitas vezes presente na cabeça de muitos educadores e educadoras, assim como muitos psicólogos e psicólogas e afins, e começa a partir, sobretudo, da década de 80 e particularmente desde a década de 90, a merecer críticas sérias à sua elaboração, como eram, desde logo, a expressão fobia. Não é? A gente pensar que, ok,
Se temos aqui uma questão fóbica, então se trata dos sujeitos que são fóbicos, coisa rara que acontece. Por outro lado, não é exatamente de uma fobia que se trata, também não cumpria critérios ditos diagnósticos, na generalidade dos casos, para que fosse considerado uma fobia. Por outro lado, o perigo que tem às vezes, e continua a ter, dizemos que um sujeito, uma mulher ou um homem fóbico ou fóbicas a certas questões, até podem ser ilibados da responsabilidade que tem essa questão, porque são fóbicos ou fóbicas relativamente a este processo. E depois o termo tem também sofrido derivações, enfim, face a realidades e a identidades práticas e vivências como são a lesbofobia, a bifobia, a transfobia. Embora a gente também vá perceber na investigação que estas derivações são importantes para a contemplação de sujeitos que são vítimas de discriminação, não estando propriamente na categoria homo, mas que os eixos que estruturam as razões para a homofobia são de alguma maneira comuns às outras formas de dita homofobia. Mas mais além do que isso, aquilo que me pareceu importante trazer é um resumo, uma meta-análise daquilo que têm sido as propostas de aquilo que eu achei que era interessante chamar uma semântica social da homofobia, que nós ainda não temos. É uma semântica que está por vir e está por fazer junto da educação, que é um entendimento que já passa além de estarmos a discutir aqui se isto é fobia ou se não é fobia. Ou seja, nós não estamos a admitir aqui, de alguma maneira, não falta é por isso que cá estamos, o sofrimento de quem é vítima deste tipo de questões. Estamos também a perceber que a dicotomia entre o agressor ou a agressora e aquele ou aquele que sofre também geram impasses que não nos levam a grande sítio. E, portanto, olhamos para isto como um novelo que está ali desenhado, portanto, um novelo que merece complexificações e merece que a gente vá puxando fios deste mesmo novelo, sem que entremos na dicotomia de quem agride e de quem é agredido, assim como noutras realidades de agressão. Mas a gente sabe que, relativamente às vítimas de violência doméstica, por exemplo, é importante que a gente não se sente só no lado da questão e perceba quais são as razões sistémicas que existem para que estas realidades aconteçam. E eu gosto muito desta ideia da Célia Kitzinger, quando nos diz que nós, e já dizia isto, para em 2002, mas continua a ser perfeitamente viável, que é nós estarmos muito fartos e fartas de quem decide, e este é um problema, quem é e quem é que não é doente. Aliás, isso foi muito evidente, por exemplo, no caso de Gisberto em Portugal. Não é? Nós tínhamos os defensores, por um lado, de uma transexual assassinada, e muito bem, com certeza, há que fazer valer, ter uma inscrição social importantíssima, mas depois tínhamos também ou os grandes defensores dos rapazes que ficam cometido perigo, ou os grandes atacantes. E isto não é um processo resultador do ponto de vista sistémico, ideológico e cultural daquilo que está em causa. Portanto, estamos também muito fartos de decidir quem é que não é doente, quem é que é o culpado ou a culpada da agressão, e, portanto, estamos cada vez mais a ter que ser implicados numa responsabilização que é de todos nós, que é sistémica, que é ideológica, que utiliza vários estratos e várias esferas institucionais para que a gente consiga dar algum tipo de resposta. Bom, é evidente que estas questões se inscrevem também naquilo que nós conhecemos por a normatividade, ou seja, as práticas, os discursos, se quisermos até os dispositivos na língua Foucaultiana, que fazem com que a heterossexualidade seja disseminada, validada, institucionalizada como a forma mais válida, mais natural, mais legítima de se viver em conjunto. É evidente que esta mesma heteronormatividade assenta em várias dicotomias. As dicotomias de género, as dicotomias étnicas, as dicotomias classistas, as dicotomias, enfim, por aí. E, ao mesmo tempo, tem impostas e implícitas fixações de características do que a gente representa como masculino ou do que a gente representa como feminino. É também um bocadinho sobre isso que eu queria falar. Esta ideia da straight pride que aparece aqui, e propositadamente com uma visualização claramente sexista, é uma coisa que tem estado em cima da mesa e que é profundamente alimentadora da homofobia,
Sempre que as pessoas acham que devem fazer, isto, por exemplo, acontece em Manchester, que eu conheço muito bem, mas acontece no Brasil, onde, por exemplo, os dísticos são opostos, não é? Para dizer eu sou heterossexual, para isto ser posto no carro. Isto acontece, não é? E, portanto, quer dizer, obrigadinho de dizer eu sou da norma ou eu sou do privilégio, fazer marchas por isto, a gente já as tem feitas todos os dias, e, portanto, não precisa propriamente desta questão. Há um trabalho que me parece absolutamente fundamental para percebermos as questões dos géneros, que é o trabalho da Maria do Mar Freire, publicado em 2012, Fazendo o Género no Recreio, e, enfim, eu acho que é um trabalho absolutamente brilhante e absolutamente necessário para a prática educativa e para o entendimento do que é que está em jogo quando a gente fala nas estruturas e nas problemáticas de género que alimentam a heteronormatividade e, de uma forma muito simples, aquilo que é muito reduzido, que é percebido neste trabalho, é que as escolas continuam a permitir que seja coartada uma negociação entre o que representa ser masculino e feminino, que tem dinamismos, complexidades e implicações demasiado complexas para nós vivermos isto de forma categorial. Ou seja, há um reforço constante dos agentes educativos face àquilo que representa estar de um lado das meninas, estarem do outro lado dos meninos. Há também, claramente nesta investigação, a ideia de que as práticas e os discursos vêm cada vez mais reiterando categorizações que servem, sobretudo, as inferiorizações de quem não cumpre aquilo que é expectável dentro de cada uma destas categorias. E, portanto, nós temos aqui um exagero que os agentes educativos são fortemente responsáveis pela maximização ou universalização das categorias que compõem esta visão de género. Eu estava a lembrar da canção da Maria Rita, não é? Quer dizer, aquela coisa de a gente não fazer perceber aos meninos e às meninas que, enfim, nem toda a brasileira é bunda, nem toda a feiticeira é profunda, e, portanto, há dentro de cada uma destas categorias várias modalidades de viver e de expressar estas dimensões de género. Pior do que isto é que estas fronteiras têm vindo a ser feitas sempre com base numa ideia de sexo biológico, inclusive pela educação sexual, sendo que se a gente se questionar, nós nem sequer sabemos, nós, o que é que possa representar sexo biológico, nem tão pouco rapazes e raparigas que acham que conhecem uma biologia sem questionar sequer. Ou seja, a gente pergunta muitas vezes do ponto de vista da formação com professores se alguns destes professores já fizeram, por exemplo, o seu cariótipo e se já conhecem, por exemplo, os seus genes. Nenhum deles fez. E, portanto, continuam a afirmar que têm cromossomas X e Y sem saber sequer se os têm e como os têm. Portanto, nós construímos realidades sociais achando que isto é naturalizado e que é inevitável que nós consigamos viver nestas mesmas dificuldades. Ora, posto isto, eu trago aqui um bocadinho de algumas das pessoas que estão presentes um trabalho que me parece fundamental também, que todos estes são facilmente disponíveis através da internet, este da Comissão para a Cidadania, que nos permite perceber o que é que a gente pode fazer com o género do ponto de vista do seu cruzamento com a educação, de algumas pessoas que estão aqui, infelizmente, e que nos dão este presente que ainda por cima é facilmente requisitável assim, ou descarregável, e que tem a vantagem de cobrir também os vários graus de ensino. E depois, um bocadinho, aquilo que me parece muito importante dizer, que eram os retratos, eu digo retratos, entre aspas, já vou dizer porquê, da homofobia à portuguesa e o que é que vai acontecendo connosco à semelhança de outros países. Bom, retratos, em primeiro lugar, eles têm que ser retratos, entre aspas, porque nós nunca podemos ter exatamente um retrato fiel daquilo que acontece. Em primeiro lugar, as vítimas têm aqui uma dificuldade muito grande, às vezes até de percepção de que é uma questão homofóbica que está, ou transfóbica ou bifóbica, que está a acontecer, e por outro lado, também é difícil, face a realidades que estão escondidas, nós tenhamos números que sejam fidedignos face a esta realidade. É bom que os tenhamos, mas eles são sempre claramente subestimados e muito subestimados, porque eles representam a pontinha do iceberg daquilo que vai acontecer. Bom, há um trabalho do João Oliveira, juntamente com a Conceição André e com a Carlos Gonçalves Costa, que nos dá um bocadinho a matriz que me parece profunda. Eu estava a ver isto agora, a Europa está, houve um levantamento, por acaso, curiosamente, há 3 dias que saiu e depois espalhado nas redes sociais, onde acontece exatamente na maior parte dos países da Europa Ocidental.
Ocidental, onde aquilo que se percebe que Portugal sofre profundamente desta questão, que é a profunda dificuldade que nós temos na demonstração pública dos afetos entre pessoas do mesmo sexo. E enquanto nós não tivermos uma paisagem que se pinta de cores distintas e tivermos, inclusive, um discurso ideológico e político, que é aquele que gosta de confundir identidade com intimidade e de dizer que as práticas e os amores são coisas que, quando toca à heterossexualidade, são postas numa aliança, são postas nos retratos que são postos em cima do escritório. Quando toca à homossexualidade, quando toca à bissexualidade, isto já é uma coisa feia, isto já é uma coisa promíscua. Aquilo que nós estamos a falar, como é evidente, não é de uma manifestação de condutas de ofensa à integridade. Estamos a falar de uma paisagem que continua a ser absolutamente desprovida, e particularmente na escola, da capacidade de demonstração afetiva entre pessoas do mesmo sexo. E isto faz com que nesta mesma investigação se perceba que isto resulta depois em quê? Resulta nas piores das estratégias, que são as estratégias de ocultação, de denegação, de fazer de conta que se é aquilo que se não é, de fazer de conta que se vive uma normatividade porque assim eu até me defendo, e inclusive é porque eu me defendo a partir do momento em que espanco o outro, a partir do momento em que agrido o outro, para que ninguém desconfie que isto é uma questão que tenha a ver com isso. Bom, estas mesmas realidades levam, e eu tenho a Alves trazia uma coisa muito importante, até do ponto de vista do entendimento da família. Há uma outra realidade, que é uma outra forma que nós temos de viver as complexidades desta normatividade, que é também começarmos a assistir a um outro conceito que trata uma outra realidade, que é o conceito de homonormatividade. Ou seja, nós até aceitamos, desde que o gay e a lésbica, o bi ou o trans que estamos a falar, fiquem muito bem no retrato, não incomodam, não sejam incómodos e não se note muito que eles existem. É isto que se chama homonormatividade, ou seja, eu permito, desde que tu te assimiles na cultura que é a nossa e desde que isto não seja muito visível. A propósito disso, deixem-me dizer que, com todo o respeito pela RDSEC e por que foram estes cartazes, que ainda, na altura da então Ministra Isabel Alçada, ainda por cima o Ministério, foi claramente pouco inteligente naquilo que fez, porque ainda tentou o impedimento da divulgação destes cartazes nas escolas, não é? Quando nós olhamos para estes cartazes, eles dizem uma coisa importante, eles mostram 3 raparigas em que se diz ela é a lésbica, está com isso, ou ele é gay, está com isso, e agora vejam uma processo homonormativo também está aqui. Em primeiro lugar, a homofobia faz-se não só sobre aquilo que se é, mas sobre aquilo que parece ser. Ou seja, ela também é de todos nós, porque basta que um professor tenha uma expressão afetiva mais próxima, ou uma professora, e que quebre aquilo que é expectável dele do ponto de vista das normas do género e das normas da orientação, para que ele seja profundamente sancionado. Aliás, o Brasil, por exemplo, tem assistido a estas questões de pais e filhos que se abraçam à porta de uma escola e porque são, parecendo muito novos e muito próximos, são vistos imediatamente como casais, portanto, até parecem que, e basta parecer para morrer, não é? O que é mais incentivo é que, se vocês olharem ainda por cima, o que nós temos aqui é um esquema de adivinhação perfeitamente assimilacionista, ou seja, de integrar na norma aquilo que depois reparem, começa tudo a pensar, mas qual será das 3 aquela que é? Ou qual será dos 3 aquilo que parece, não é? Pois claro que vêm as normas todas, não é? Esta daqui tem um ar mais masculino, portanto tem que ser esta. Aquela dali, aquele dali, tem um chapéuzinho que não fica bem no rapaz, e portanto é de certeza aquele. Portanto, isto tem perigos de assimilação que são profundamente perigosos na educação. Bom, a RDSEC, particularmente, vem demonstrar também que, eu não vou mostrar o YouTube, mas que ambos os sexos são vítimas destes processos de vitimização e que isto não acontece apenas com alunos e alunas, mas acontece também, e as queixas que têm chegado ao Observatório, ele está disponível, são também as queixas dos professores, que são vítimas destas mesmas questões e que não conseguem fugir delas enquanto estas normas do expectável e daquilo que é comportar-se bem como educador ou educadora não forem quebradas. A ILTA, isto é um testemunho, a ILTA fez também sair agora o número da violência contra as pessoas LGBT, onde a educação volta a ficar bastante mal relativamente ao silêncio e à conivência que tem em relação a estas questões. Basta, por exemplo, mostrar-vos que
relativamente àquelas pessoas, e estamos a falar de pessoas, sobretudo, a maior parte delas entre 14 e 20 anos, 20 e 25, que relativamente aos processos de vitimização, reparem, contam uma série de coisas, pessoas contam uma série de amigos, quer no relatório da RDC, quer no relatório da ILA, não há um recurso, por um lado, a um professor ou um agente educativo para uma ajuda nisto, ao mesmo tempo que há queixas de que, portanto, isto ou se faz pela omissão e pelo silêncio, ou faz por uma convivência própria com as questões homofóbicas, porque muitos destes agentes foram os educadores que reproduziram. Este é outro documento que podem, que é maravilhoso, é o maior estudo feito em Portugal sobre a discriminação e função de género da orientação sexual, não é por ser feito com as pessoas que vão trabalhar, mas está também disponível na página da SIC, depois quem quiser eu dou. E por outro lado, nós percebemos, isto também temos feito um bocadinho nesta linha, que felizmente nós somos este modelo. Ou seja, se o género tem aqui uma importância muito grande, nós vamos perceber que todas as identidades são interseccionais. Ou seja, nós somos, no fundo, um conjunto de ingredientes identitários que se misturam de tal maneira que é difícil a certa altura perceber onde é que está a etnia, onde é que está a classe, onde é que está o género, onde é que está aqui. Portanto, ou a gente percebe que estas formas de constelação provocam privilégios para alguns e algumas e provocam fortes discriminações para outros, e que muitas vezes também há aqui uma outra questão, quer dizer, nem todos os meninos e meninas, nem todos os rapazes e raparigas, nem todos os estudantes universitários têm exatamente dentro da minoria e dentro do sofrimento as mesmas condições de desprivilégio. Alguns têm ainda muito mais do que outros, ou seja, quando isto se cruza com uma rapariga lésbica, preta, desprovida de, eu disse preta de propósito, atenção, sem medo de dizer preta, também não tenho medo de dizer branca. Portanto, quando isto se cruza num conjunto de questões que são as do novelo, a gente tem que perceber que a coisa é bem mais complexa do que isolar estas questões por aí. Finalmente, tentando puxar um bocadinho as linhas do novelo, não quero fazer propriamente uma didática desta questão, parece-me que a gente tem consciência do novelo já é uma boa didática, mas parece-me que, por um lado, as coisas vão tanto para a necessidade de uma consciencialização, por um lado, e a um nível muito preventivo e a um nível muito suportivo, que é a vivência individual e relacional destas realidades. Ou seja, nunca estive a dizer aqui que as pessoas que estão nas práticas educativas não devam suportar imediatamente e prestar uma primeira ajuda àquilo que é uma realidade individual, mas que depois isto não nos chega quando nós não trabalhamos a um nível transformativo. E esse nível transformativo é sistémico. É trabalhar com instâncias jurídicas que têm responsabilidade sobre isto, é trabalhar com os ministérios, é trabalhar com as agências comunitárias para os conjuntos de diferentes. Eu acho que o Boaventura tem dito isto da melhor maneira, quer dizer, a gente precisa de respeitar a igualdade, desde que a igualdade não sirva para fazer estas coisas como pôr meninos e meninas que até nem se adivinham quem é que são, portanto, quando ela não descaracteriza, mas também é bom que a diferença esteja lá para que ela não inferiorize. Não é? Portanto, a diferença é um recurso fundamental para a mobilidade cognitiva, para o crescimento dos nossos alunos, para aquilo que nós fazemos com a diversidade. Portanto, não é só o respeito, é a celebração do novelo colorido que faz com que nós preparemos adultos mais preparados para todas estas questões e para percebermos que, de facto, todas as lutas são unidas aqui. A luta contra a homofobia, a luta contra o racismo, a luta contra a pobreza, a luta contra a austeridade, nós estamos a necessitar de uma luta conjunta face a estas questões, o que dá, evidentemente, muito trabalho. Mas é melhor, porque senão depois temos parcelas que não cobram, não é? Por outro lado, já além do desenvolvimento dos agentes educativos, e finalmente, eu acho que isto também levanta na investigação outras coisas muito importantes, que é o pensar sobre se nós conseguimos ou não, enfim, de alguma maneira, ter espelhos de nós mesmos e de nós mesmos. Ou seja, há aqui também uma realidade que é, estarão os agentes e as agentes educativas, e podem não estar, eu não estou a dizer que têm que estar, mas estarão suficientemente conscientes do que são os seus próprios receios face a estas questões, estarão relativamente, e estarão fortemente capazes de avançar sem medo, porque depois também há este discurso, que é muito alimentador de, mas eu não posso fazer nada. E este não poder fazer nada, nós temos visto nos programas de implementação de educação, que quando estas coisas se fazem, elas resultam. E que elas têm um poder transformativo. Portanto, de facto, a utopia só é utopia, mas a gente não faz coisas por ela, nem que seja mais pequenino, não é? E este pequenino, para muitas das pessoas, pode ser uma salvação de vida. Não é? Porque eu tive ali, naquela instância, a pessoa onde, passando eu tanto tempo neste espaço da minha formação, me ajudou e me disse, isto é
tão natural e tão destruidor de uma norma como qualquer outra questão. Agora, tem especificidades inerentes àquilo que é a vivência homofóbica, ou homofóbica, etc. Finalmente, eu acho que aquilo que nós temos em cima da mesa é aquilo que, um bocadinho na linha batraniana, eu gosto de chamar termos que combater a violência de não existir. Quer dizer, o que está em cima do jogo e a pior das violências é o silenciamento, que é nós não percebemos que estas pessoas existem e que estão aqui e que estão ao lado de todos nós. E, portanto, como foi dito na Marcha do Orgulho este ano, por uma das associações, nós ou estamos a ouvir-nos a todos e a todas, ou não seremos nada, não seremos nada. Muito obrigado. É isso. Obrigado, Nuno. Então, nós vamos passar a palavra para o Fernando Seffner. O tema da fala dele é norma, heteronormatividade e homofobia nas relações escolares. O delicado equilíbrio entre cumprir, transgredir e resistir. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu queria começar agradecendo muito, aos organizadores e organizadoras do evento pelo convite. Eu fiquei verdadeiramente muito feliz e não sabia que encontrar aqui tanta gente conhecida e até quem não é conhecido como Nuno, mas que conhece todos os meus amigos e amigas. Eu queria também, antes então, me apresentar, como foi dito, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sediado em Porto Alegre, a capital do estado mais ao sul do Brasil. E lá eu trabalho num programa de pós-graduação em educação que tem, há muitos anos já, uma das linhas de investigação que trata de gênero, sexualidade e educação, iniciada pela professora Guacira, que não fez a gentileza de citar aqui antes, foi minha orientadora de tese, e que, digamos assim, desbravou essas conexões e estabeleceu no nosso programa uma linha que atualmente sou eu que coordeno, assim, modestamente, que nós tentamos seguir neste caminho. Queria também fazer um outro comentário, antes de começar a passar os slides, que assim, eu optei por fazer um texto que tem um caráter mais etnográfico, que é o que eu venho trabalhando no âmbito de 2 projetos de pesquisa, que é a visita a escolas e sozinho ou acompanhados de bolsistas e alunos, e a coleta de cenas escolares, que envolvem professores, alunos, direção e pais, nas quais estão colocados em xeque, estão colocadas em questão situações de gênero e sexualidade. Essas situações não são difíceis de serem flagradas, uma porque a existência desse grupo que eu trabalho, o GERJ, ele é visto e acessado por um conjunto de professores e professoras em Porto Alegre, como uma espécie de corpo de bombeiros, não sei se se usa exatamente a mesma expressão aqui, que é assim, a escola lembra-se de que existem pessoas que tratam de gênero e sexualidade quando lá acontece algum problema, então ela recorre, e a gente vai à escola e isso então já nos faz chegar lá com as cenas acontecendo. E outra é a inserção na forma de residência docente, eu tenho alunos com residência docente dentro de um programa que coletam, e eu participo também, cenas de modo aleatório, onde estão envolvidas questões de gênero e sexualidade enfrentadas no ambiente escolar, por alunos, pais, professores. Eu optei então por fazer o texto a partir de algumas dessas cenas, fazer um texto de caráter mais etnográfico, e optei por fazer a fala, uma fala mais programática. Assim. Eu venho me deslocando nos últimos anos e bebendo um pouco da situação de que eu sou professor numa faculdade de educação, estou rodeado de colegas que me ajudam a pensar isso que eu quero pensar, que é não me afastar da questão de gênero e sexualidade, como vai ficar aqui claro, mas pensar um pouco mais que escola nós precisamos no Brasil para fazer face a uma série de problemas, que são esses problemas que todos os dias aparecem para a gente, envolvendo gênero e sexualidade, mas que eu acho que antes de enfrentá-los, antes de correr a apagar estes incêndios, eu acho que a gente precisa de uma definição mais clara, uma fala mais programática, é o que eu então me planejei para fazer aqui, sobre
efetivamente precisamos no Brasil. Eu não vou me atrever aqui a dar receitas aos portugueses ou a pessoas de outras nacionalidades, eu conheço mais o caso brasileiro. E que tipo de professor a gente precisa também, que tipo de professor formado e que currículo nós precisamos para essa escola que eu acho que de 1988 para diante no Brasil, que é o ano da Constituição que assinala a Constituição que atualmente vige, que assinala para nós assim, o momento melhor de transição com relação ao regime autoritário da ditadura militar que nos sucedeu e de democracia na qual nós estamos até hoje, né? Eu situaria, então, de 88 para diante, um conjunto de discussões de forte impacto na mídia brasileira a respeito de que escola nós necessitamos. Isso coincide, no caso brasileiro, com uma imensa questão de inclusão escolar. Eu vou dar esse último dado, depois eu passo a colocar os slides. Diferente de muitos outros países, diferente inclusive dos países que rodeiam o Brasil na América Latina, por exemplo, muito diferente da Argentina e do Uruguai, que são os países mais próximos de onde eu moro, porque eu moro muito no sul do Brasil, então a Paula mora mais ainda no sul do Brasil. Então, assim, para mim é mais fácil ir a esses países do que visitar o resto do país que eu moro. Na verdade, assim, o Brasil só em 1988, que foi ontem historicamente falando, fez valer um princípio republicano que está presente em muitíssimos países quando da transição de monarquias ou outros regimes para a república. Só em 88 o Brasil fez valer o princípio republicano de que a escola pública é obrigatória para todos e todas. E no Brasil ela ainda é obrigatória apenas no primeiro ciclo, né, no chamado para nós ensino fundamental, ela não é obrigatória no ensino médio. Isso que nós só conseguimos em 1988 é algo que nos países que nos rodeiam já foi conseguido no final de 2 séculos atrás, né? Então, essa situação toda que eu vou aqui então resumir, que é a fortíssimo processo de inclusão de alunos e alunas nas escolas brasileiras, o imenso crescimento da escola pública brasileira, que é dela que eu me ocupo e é dela que depende um programa de país, não me ocupo da escola particular, da escola privada, que no Brasil é cada vez menor em termos percentuais. E isso coincide de 1988 para diante também com uma imensa visibilidade das diversidades, né? Notadamente aquelas que me interessam aqui, que é a diversidade de gênero e sexualidade. Terminando essa introdução, indo para os slides, eu só queria dizer assim que eu acho que esta combinação política de elementos, no caso brasileiro, mais do que nos levar a discutir, assim, que eu poderia empreitar essa discussão aqui, mas não é a que eu quero fazer, mais do que nos levar a discutir propriamente, assim, como vai ficar a educação sexual nessa escola pública brasileira, como vai ficar o enfrentamento da homofobia, eu acho que ela levanta para todos nós a questão de qual é a escola que o Brasil necessita desde 1988. Que elementos ela tem, já adianto alguns, assim, quer dizer, o que é uma escola republicana, nós não temos no Brasil, o que é uma escola laica, nós não temos no Brasil, o que é uma escola que defenda os princípios, o que eu chamo de liberdades laicas do texto, né? A mais alta liberdade de crença, a mais alta liberdade de consciência, a mais alta liberdade de expressão das crenças políticas, o que é uma escola que faz o aluno entender que aquilo é um espaço público, por excelência, um espaço de negociação entre as diferenças, né? Na verdade, de 1988 para diante, o que eu acho que nós vivemos como uma ferida aberta no Brasil é uma discussão, é uma tentativa de colonização da escola pública por um discurso familista, que os professores também acabam por concordar, dizendo que a escola é a continuação da família e a professora nada mais é do que uma mãe travestida e dente de servidora pública, e a colonização da escola pública de modo muito forte nos últimos anos, já foi citado aqui por algumas pessoas que me antecederam, pelas religiões no Brasil, notadamente as religiões evangélicas. Então, assim, antes de passar os slides, eu já faço aqui a minha profissão de fé, de que eu sou, assim, uma espécie de apóstolo, de um devoto da escola pública brasileira, ao contrário de tanta gente que vai ao púlpito para falar mal do Sistema Único de Saúde no Brasil e falar mal da escola pública brasileira, eu venho aqui para dizer que ela até tem os seus defeitos, eu não sou nenhuma poliana que não se enxergue,
mas eu tenho absoluta certeza que sem escola pública de qualidade, a gente não vai a lugar nenhum no Brasil, independente, inclusive, de quem ganha as próximas eleições, que este é, por azar, inclusive, nosso, com a Copa, esse é o ano eleitoral para a presidência da República, né? Eu tentei muito modestamente aqui colocar, mas já me dei conta da pobreza. O motivo do PowerPoint é de azulejos, mas eu já saí caminhando pela cidade aqui, de uma pobreza aterradora perto do que se encontra por aí, né? Mas, em todo caso, foi uma tentativa. Eu queria, então, assim, dentro desse espírito, que é de fazer uma fala de ordem mais programática, eu queria tratar, basicamente, de duas coisas, assim, de escola e de professor, né? E vou falar de currículo, mas são essas duas coisas. E eu organizei a minha fala tomando o professor ou a professora, né? E a escola, né? Sempre numa dupla chave. Eu queria, então, me deter, assim, né, são poucos slides, em tratar da escola como local de aquisição do conhecimento e alfabetização científica e da escola como local de sociabilidade e socialização, como local de educação para as relações socioculturais. Queria tratar do professor ou da professora como docente que necessariamente se forma numa disciplina, numa área de conhecimento específica, e o professor ou a professora como alguém que eu estou nomeando, assim, não é uma invenção minha esse termo, mas eu venho tratando de engordá-lo em 2 ou 3 textos aí que mandei à publicação recentemente, como um adulto de referência, que guarda alguma relação com essas expressões do tipo, eu não sou só um professor, sou um educador, mas eu acho que as expressões anteriores que existem para dizer que alguém é mais do que professor no Brasil, elas são, a meu ver, pobres para os desafios que a gente enfrenta hoje em dia. E um tópico sobre culturas juvenis, e depois as costuras, né, com o título da fala, que é heteronormatividade, sexualidade, cumprir, transgredir. Né? Eu começo com o primeiro tópico, assim, para o caso brasileiro, pelo menos, eu não tenho nenhuma dúvida que a escola pública, ela ainda é fortemente a agência pública, né, mais diretamente envolvida naquilo que eu vou chamar de uma alfabetização científica, particularmente das classes populares, mas se a gente deitar o olho também na classe média, vai perceber que é na escola, que a escola agregou nos últimos anos também para a classe média, né, um conjunto de atividades que se faziam de maneira dispersa, inclusive navegar na internet, ela trouxe para dentro de si, como a escola pública também trouxe no Brasil, e ela é a principal agência de alfabetização científica. Eu conheço um pouco a realidade de outros países, né, como os Estados Unidos, onde a gente tem instituições que cumprem um pouco o papel, depois da escola, em que o aluno também se educa cientificamente. No caso brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que para a maior parte da população brasileira não existe uma outra agência, nem a televisão, nem os programas educativos, nem os filmes, nem centro comunitário, nem círculos de leitura, nem nada que seja capaz de cumprir o papel da alfabetização científica. Então, esse segue sendo um sentido super forte da escola como local de aquisição do conhecimento. Não vou negar que esse é um dos sentidos que a mídia brasileira mais torpedeia a escola, fazendo usar aqui uma expressão que uma das pessoas que fez pergunta logo ontem perguntou neste diapasão, que eu já vou dizendo que eu discordo, que é aquela velha comparação de dizer que o mundo mudou, o mundo melhorou e a escola continua sendo um lugar onde tem o giz e o quadro negro e uma pessoa na frente das outras para conversar sobre o conhecimento. Eu vou na contramão disso, eu não acho que a escola que o Brasil necessita, ela tenha que ser um show-off, um paraíso de tecnologias, isso é o discurso da mídia brasileira, embora eu não seja nenhuma pessoa contrária ao uso das mídias, eu não tenho nenhuma dúvida do papel importante que elas têm, mas a mim parece que sentar um sujeito bem preparado, homem ou mulher, mais velho do que os alunos, na frente de um grupo de alunos e discutir, segue sendo de uma atualidade enorme e talvez os outros recursos, eles, se por um lado são importantes, não sejam aquilo que fazem a diferença. Então já vou adiantando aqui que eu não sou daqueles que caem gargalhadas naquela conhecidíssima piada brasileira, né,
que diz que se nós voltássemos, por exemplo, em Porto Alegre há 100 anos atrás, nós entraríamos no açougue e encontraríamos, talho, como dizem aqui, encontraríamos lá condições de salubridade horríveis comparadas com o talho de hoje em dia, que tem refrigeração, etc. e tal. Se entrássemos no consultório dentário de 100 anos atrás, seriam certamente gritos de horror, porque os tratamentos dentários eram insuportáveis comparados com as maravilhas de hoje em dia, e a conversa segue para terminar sempre naquele ponto de que há um lugar onde a gente, em Porto Alegre, cidade que eu vivo, né, a gente entra hoje em dia e entra 100 anos atrás e é tudo igual. Este lugar é a escola, e com isso novamente se reafirma a escola como lugar de atraso. Eu acho que no Brasil, lastimavelmente, parte da intelectualidade, parte da classe média e das classes populares é capturada por um discurso de mídia que, de modo gratuito, interessa para a escola essa pecha do lugar do atraso e não enxerga as enormes modificações que ela tem. Por exemplo, a escola brasileira é fortemente informatizada hoje em dia, na comparação com as suas congêneres, mas isso não se enxerga, né? E não submete a uma discussão também se isso é ou não necessário para a escola que o Brasil precisa, né? Sobre Portugal não me atrevo a dar, digamos assim, sugestões. Para o caso brasileiro, essa é a minha opinião, né? Enfim, então eu fico com esse sentido forte de que a escola é um lugar onde indivíduos sentados, confrontando conhecimentos, discutindo, se valendo de tecnologias, sob orientação de adultos bem formados, entende? Ela pode cumprir o seu papel e não necessariamente a chamada escola do futuro, né? Ela precisa ser um paraíso de tecnologia, claro que elas seriam bem-vindas, né? Também vou contra uma ideia de que a escola tradicionalmente foi o lugar da informação e hoje em dia com a internet essa informação está disponível. Não, a informação com escrutínio crítico, com possibilidade de debate, é um recurso que a escola pode fazer, e acho que inclusive em muitos lugares a escola pública faz isso muito bem, né? O segundo elemento é que eu acho que ele tem uma novidade. Assim, para a tradição da escola pública brasileira, a sociabilidade e a socialização, logo vou fazer a diferença entre esses dois termos, elas foram em geral tomadas como um subproduto impossível de ser contornado, na medida em que a escola é um local, né, um certo território, onde estão 800.000 crianças, né, e um conjunto de 120, 130 adultos, e necessariamente com 1.000 crianças, 1.000 adolescentes e 100 e poucos adultos, haverá sociabilidade, porque, bom, seria um subproduto completamente impossível de ser eliminado, né, nesse tipo de espaço. Eu vou na mão um pouco contrária disso. Eu passei a valorizar nos últimos anos o fato de que a escola pública brasileira é sim e deve ser uma agência fortíssima de acolhimento dos processos de sociabilidade, e por sociabilidade aqui eu estou entendendo aqueles processos que são mais próprios dos alunos entre si, das culturas juvenis entre si, e de socialização, aqueles processos nos quais a gente confronta os jovens com um conjunto de regras da sociedade, que em geral é a professora, é o professor e é a instituição que é portador desse conjunto de regras. Aqui vou usar uma expressão forte, que na verdade foi o Daniel que usou uma vez numa janta nossa. Eu acho sim que a escola pública brasileira deve cumprir cada vez mais o papel de arrancar, esse é o verbo forte, não é meu, é dele, né? Podem perguntar para ele, assim, arrancar a criança da família, fazê-la entender que quando ela cruza este portão, onde está escrito Grupo Escolar Duque de Caxias ou Tiradentes, são grandes nomes de escola, dois sujeitos bastante canalhas, mas em todo caso, como convém as escolas terem nomes de pessoas que pouco fizeram pela educação, assim, mas na verdade, quando a criança cruza este portão, eu cada vez mais tenho assumido que a escola e esta professora, eu vou tratar logo depois da professora, vai assumir claramente que esta criança foi arrancada da família e vai habitar naquelas 4, 6 ou 8 horas um espaço público e vai estar sujeito às regras desse espaço público. Essa questão da escola como local de socialização e sociabilidade, ela tem um corte muito interessante
interessante, eu acho, na sociedade brasileira. Por um lado, para as classes populares, eu acho que ela é um sentido forte, porque a escola pública brasileira, ela vem avançando decididamente. Eu tenho um conjunto enorme de dados sobre isso, mas não vou apresentar aqui, nem a minha área de pesquisa, só pego os dados de outros. Mas a escola pública brasileira vem avançando decididamente para ser uma escola de turno integral, para crianças que ingressam às 7h30 da manhã e saem de lá às 17h30 e nela fazem 5 refeições, tomam banho uma vez por dia, estudam com a professora e depois individualmente, fazem prática de esportes e tudo mais. Tem acesso à internet. Eu venho de um estado no Brasil, assim, que não é, eu sei que alguns consideram o Rio Grande do Sul uma espécie de Europa brasileira, mas ele não é isso. Assim, mas eu venho de um estado onde de cada 3 escolas públicas, uma já é de turno integral, com todos os problemas que o nosso estado tem. Assim, isto significa que a quantidade de horas que a criança passa dentro da escola, no caso brasileiro, ela é uma curva em ascensão e eu não tenho a menor dúvida que ela não vai recuar. Nós não vamos caminhando no Brasil para uma situação onde a criança vai fazer como eu quando fiz a minha escola primária, que passava 3 horas e meia, 4 horas na escola e o resto das horas brincando na rua ou assim participando de grupo de jovens ou outras coisas que refluíram na sociedade brasileira. Então eu aqui com esse segundo tópico, que é examinar a escola pública como um local sim de sociabilidade e socialização, eu estou assumindo claramente que esse papel só vai fazer crescer. Se a gente for fazer uma pequena comparação com as escolas privadas de classe média, que eu uso muito como recurso de comparação, eu não me ocupo delas, elas vendem o seu produto, que é a educação de tempo integral no Brasil, como quem vende um clube. Eu vejo isso muito no segundo semestre de cada ano em Porto Alegre, quando elas começam a fazer propagandas pela televisão, vem estudar aqui, vem estudar no colégio jesuíta, La Salista, Marista, etc. e tal, e elas vendem muito a ideia de um clube onde a criança poderá fazer tudo o que ela quer. Não, a escola pública deveria fazer propagandas ao contrário. Primeiro, você vai passar aqui o dia inteiro porque é obrigada, em primeiro lugar, porque a Constituição obriga, porque a educação é algo obrigatório, que se você não vier, o seu pai vai ser pego pelo Conselho Tutelar e vai para a cadeia, porque é isso que a lei diz no Brasil. Então, reconhecendo que você vai passar aqui o dia todo, que nós não queremos nem torturá-la, nem desinteressá-la dos estudos, nós vamos oferecer sim um conjunto de coisas da mais absoluta necessidade: alfabetização científica, grupos de relação entre jovens, acesso à internet, tudo coisas que a escola pública brasileira já vem tendo. A escola pública brasileira não é este lixo que a imprensa brasileira gosta muito de propagandear. Nela é que tem se gerado as coisas mais interessantes. Os prêmios que o Brasil ganhou em competição de robótica e nas Olimpíadas Mundiais de Matemática vieram sempre da escola pública brasileira, ao contrário do que nós no Brasil muitas vezes acreditamos. Então eu estou cada vez mais assumindo que a escola pública deve dizer isto com toda clareza. Sim, tu vais passar aqui 10 horas por dia, fazer 5 refeições, inclusive assim, nutricionalmente equilibradas, assim, isso também tu vais aprender aqui. Há uma educação para alimentação, há uma série de outras coisas, né? E ao fazer isso, tu vais cumprir um dispositivo constitucional que, na verdade, te obriga sim a estudar, porque esta não é uma questão que nós perguntemos a uma criança de 6 anos de idade, que é a idade que começa a escolarização obrigatória no Brasil. Isso eu sei que pode parecer forte a certos ouvidos, mas não se pergunta para uma criança de 6 anos se ela quer ou não estudar, simplesmente se manda ela para a escola, né? Confiando de que a escola saberá fazer um trabalho e vai interessá-la nos estudos e vai fazê-la perceber que aquele é um bom lugar para passar aquelas 10 horas. Aliás, a sociedade brasileira, volto a dizer, não oferta outros lugares. Nem a rua, nem a praça, nem clube, nem círculo comunitário, nem centro comunitário. O Brasil não dispõe de outras agências. Sobre isso existem numerosos trabalhos, assim, né? E nem as famílias têm, as famílias das classes pobres, mas também as famílias ricas, não tem como acolher uma criança em casa durante o dia, onde os pais estão dedicados a outras atividades. Sobre tudo isso tem um exército de estatísticas no Brasil disponíveis. Eu não estou falando nada que não esteja comprovado, digamos assim, né? Então, assim, para mim, esse segundo sentido é nele que se alinha o pensar a educação para as relações socioculturais
culturais ou para as relações sociais. É assumir que a criança não vem brincar na escola o tempo todo, não que brincar não seja também uma relação social interessante, mas ela vem para habitar no espaço público e ela vai encontrar nesse espaço público, nessa escola que se preocupa com a socialização, ela é de pele branca e vai encontrar pessoas de pele negra. Ela é de pertencimento religioso da igreja pentecostal e vai encontrar crianças que são de pertencimento religioso afro. Ela vem de uma família que tem um conjunto de valores políticos e vai encontrar na escola famílias e crianças originárias de outros pertencimentos políticos, sociais, de outra classe sociocultural, etc. e tal. E isso não é um subproduto do fato de que a gente junta todo mundo numa mesma sala, mas isso é a matéria em si de discussão da escola pensada como local de sociabilidade e socialização. E por cima disso tudo, ela vai também aprender, e isso vai ser feito de maneira deliberada, que ela está habitando um lugar público. Isso é terrível de fazer no Brasil, porque lastimavelmente de cada 10 professores públicos no Brasil, 8 estão mais ou menos convencidos de que a escola é a continuação da família. Isso tem a ver, inclusive, com o local em que eles se formaram. Eu não vou entrar aqui, mas eu tenho colegas que trabalham formação docente, que nos permite saber um pouco por que é que eles fazem concurso para trabalhar na escola pública e sentam lá imaginando que eu sou a mãe dos alunos, o pai dos alunos e aqui é a continuação da família, sem ter noção de que aquilo é um espaço público. Mas eu não vou entrar na gênese do problema, estou só colocando este problema. Bem, trabalhar na escola nessa dupla chave, eu vou trabalhar, tenho pensado, a figura do professor e da professora numa dupla chave muito parecida também. A gente precisa que o professor ganhe um respeito intelectual do aluno, e que é um respeito intelectual que eu acho que vem sim da sua formação disciplinar. Eu não tenho a menor dúvida que na escola, esse professor que é formado numa disciplina, por exemplo, eu sou um professor originalmente formado em História, eu sou um professor de História, que depois migrou para outros temas, né? As nossas licenciaturas no Brasil, que são os cursos que formam professores, são cursos disciplinares. Seria absolutamente conveniente que na licenciatura em História eu já tivesse aprendido a trabalhar interdisciplinarmente também. E, lastimavelmente, eu não aprendi. Mas eu vejo que as escolas constituem um bom território na formação docente continuada para que uma professora de matemática aprenda a trabalhar com a professora de música, de língua portuguesa, etc. e tal, e ela aprenda uma coisa que, infelizmente, na sua formação ela não deve ter aprendido, que é a trabalhar de modo interdisciplinar. Mas eu quero com isso, com esse tópico aqui, resgatar muito essa questão de que o professor ou a professora, ele tem uma autoridade intelectual e, eventualmente, uma apreciação intelectual pelos alunos que vem do gosto dele por uma disciplina. Eu tenho um colega que pesquisa quantas vezes a gente escuta numa sala de aula uma professora de História dizer eu gosto de História, ou eu gosto de Matemática, se fosse uma aula de Matemática. Infelizmente, essa frase é muito rara nesses locais, porque as pessoas dão aula de disciplinas nas quais elas vieram cair naquilo sem exatamente um gosto. Eu estou aqui, na verdade, querendo valorizar o fato de que ao iniciar o ano letivo, quando aquele professor se apresenta para uma classe de alunos, ele se apresenta no interior de uma formação disciplinar, disposto a fazer outras coisas, como eu vou tratar no outro slide, e disposto a relações interdisciplinares, transdisciplinares na escola. Mas ele fala a partir de um lugar, e esse lugar é o lugar da matemática, da história, da química, da língua portuguesa, da língua estrangeira, né? O fato de que ele fala a partir desse lugar não impede, não dificulta e não atrapalha o fato de que ele conduza muitas atividades interdisciplinares, mas ele fala a partir de um lugar, que é o lugar da sua formação, né? Bem, nessa dupla chave, a outra questão que eu considero, assim, do meu ponto de vista, é um pouco uma novidade, pelo menos para mim, para o meu pensamento, e é o conceito que eu venho engordando, né, do qual eu quero uma certa autoria no futuro, que é o conceito de que um professor ou uma professora precisa ser visto ao longo do ano letivo, que no nosso caso vai de março a dezembro, ele precisa ser visto como um adulto de referência, com os devidos cuidados com essa expressão. Isso não significa que por adulto de referência
ele possa ser tratado como tio ou tia. Aqui no Brasil se generalizou esta mania de os alunos familiarmente se referirem às professoras como sendo suas tias ou seus tios. Não, não são tios e nem são relações de sangue que estão em questão aqui. É um professor ou uma professora que desempenha também um papel de educação para as relações nessa modalidade que eu venho chamando um adulto de referência. Esse adulto de referência tem algumas marcas fortes. Primeiro, ele é um servidor público. Segundo, por ser servidor público ou servidora pública, ele tem estabilidade no emprego. Isso lastimavelmente há que se dizer no Brasil, em alguns estados brasileiros, o número de professores, que é uma função pública, que nem juiz, delegado, inspetor de polícia, médico do sistema de saúde. Nós temos muitos lugares no Brasil onde os professores perderam o estatuto da estabilidade no emprego. A estabilidade no emprego, para mim, ela é fundamental para um professor que queira se construir como um adulto de referência. Nós sabemos bem que no Brasil nenhuma professora empreitará uma discussão de gênero e sexualidade se ela estiver submetida a um contrato precário e no final do ano puder ser posta para a rua da escola, caso a gestão tenha entendido que ela ultrapassou os limites do razoável na visão da gestão. Então, para mim, uma das lutas fundamentais do Brasil é que quando o pai e a mãe vêm matricular o filho na escola, logo na primeira série primária ou na educação infantil, jamais se dirá para esta criança: não, a professora vai cuidar de ti que nem a tua mãe. Não, a professora não vai cuidar de ti que nem a tua mãe. Em primeiro lugar, ela não é e nunca será a tua mãe, entende? E nem é agradável que a professora dê aula para a própria filha. A senhora não compõe isso a pauta do serviço público. A professora é uma servidora pública com estabilidade, que opera uma política pública de educação na qual há vários elementos sobre gênero e sexualidade, como por exemplo a Cláudia quando apresentou o Brasil Sem Homofobia. Existem programas e políticas públicas que tratam desse assunto. Não se está pedindo que a professora faça qualquer coisa, está se pedindo que ela opere uma política pública, que é a política pública de educação, e essa professora vai se comportar na frente desses alunos como a gestora dessa política pública e vai dar à execução dessa política pública o seu ar pessoal, o uso de recursos didáticos, de pedagogias próprias, que isso cabe dentro daquilo que conhecemos com o nome de autonomia docente, que no ensino superior no Brasil recebe o nome de autonomia de cátedra, que é mais bonito, mas não deixa de ser a mesma coisa que se deseja para a professora das primeiras letras, que é que ela ingresse na sala de aula sabendo que, diferente da funcionária do banco, lá onde eu tenho conta, que não pode fazer nada que não esteja no sistema, esta professora pode sim inventar uma série de coisas que não estão no sistema, porque ela é dotada de uma autonomia docente e pedagógica que é largamente desejável que ela possa exercer na sala de aula. E que, se ela se equivocar e fizer alguma coisa que foi por vista pelos seus colegas como não estando de acordo, vai se conversar com ela vai discutir isso, ela não será demitida, não é este o caminho. Ela fez alguma coisa e então ela será demitida. Até porque, na idade que eu estou, eu já me dei conta assim, que dificilmente se fazem coisas que causam um dano no cerebelo das crianças que não possa ser resolvido depois com uma outra política de educação. Então eu já parei um pouco com essa ideia de achar que uma professora necessariamente deveria ser demitida por qualquer equívoco que ela tenha na sua condução docente. As escolas têm autonomia didático-pedagógica, os professores também, e a gente vai tentar resolver isso dentro das escolas. Então isso é esse tópico do sujeito, né, que dentro da escola se constrói como um professor que é adulto de referência, e eu defendo sim que no Brasil a gente volte a ter figuras como a do psicólogo escolar. Quando eu comecei a lecionar na escola pública, numa das escolas que eu lecionei, de ensino fundamental, havia sim uma professora, uma psicóloga escolar, que fazia um trabalho que era muito bom. Então isso não é uma coisa para ser desempenhada sozinho por este professor. A escola tem que ter um conjunto de outros serviços também que trate disso, né? Por exemplo, assim, eu vejo com felicidade que no Brasil há várias escolas grandes, ou 4 ou 5 escolas, tem a figura de uma nutricionista, que não apenas faz o cardápio do que elas vão comer, mas que se encontra com as crianças e discute por que é que se
colocou, entende, a beterraba, que eu não gosto, naquele dia na salada. Vai discutir com a criança, entende? E não vai discutir fazendo conversinhas de mãe, porque ela não é a mãe das crianças. Ela opera a política pública de nutrição escolar e infantil e ela vai falar como uma servidora do Estado. E no fundo ela vai obrigar a criança a comer sim, beterraba, como eu tive que comer quando era criança na escola pública e ninguém nos explicou nada. Pelo menos agora eu estou defendendo que se vai comer com explicação, o que já é ótimo. Assim, ó. Então o que me parece assim, ó, é que numa escola há professores e professoras que, por um conjunto variado de questões de formação, estão mais disponíveis para serem adultos de referência nas questões de gênero e sexualidade. Outros estarão mais disponíveis para serem adultos de referência em outros temas, relação étnico-racial, por exemplo, e outras modalidades de educação. Eu reconheço, assim, pela minha experiência escolar, que assim, ó, nós não temos um corpo docente que qualquer professor ou qualquer professora pode ser alocado para os temas de gênero e sexualidade. Mas nós temos sim no Brasil, e os cursos que a gente tem feito mostram isso, um grande número de professores e professoras que se interessa sim por esses temas, deseja a formação deles, faz os cursos do GDE e os outros e tem excelente atuação na escola. E eu estou reconhecendo que alguns, às vezes pelo seu pertencimento religioso, pela sua formação moral, não serão os mais indicados. Isso haveria que se discutir melhor, mas eu reconheço que essa função ela tem que ser exercida um pouco por uma demanda própria dos indivíduos. E eu tenho a confiança de que em qualquer escola brasileira se encontram professores disponíveis para esse tipo de questão. E o último tópico das culturas juvenis, eu queria comentar que assim a minha visão é que, lastimavelmente no Brasil, para o caso brasileiro, sempre pensando no caso brasileiro, nós temos assistido a uma criminalização das culturas juvenis. As culturas juvenis do Brasil, como as galeras funk, os grupos de hip hop, as meninas adeptas da Valesca Popozuda, ou dos novos modos de feminismo, entende? Assim, as meninas e os meninos que dançam, não é forró, agora me fugiu o nome da outra, pagode, etc e tal. Porque a cultura juvenil brasileira é fortemente atravessada pelo pertencimento musical, como numerosos trabalhos antropólogos mostram. Então, no caso brasileiro, gostar de rock, gostar de funk, gostar de pagode, não é um simples gostar, mas é uma inserção juvenil em diferentes culturas, né? A relação também com os usos do corpo, tatuar-se ou não tatuar-se, né? Usarem alguma modalidade de drogas ou não. Eu venho pensando comigo, e isso é o que eu observo nas salas de aula, que dado o processo de inclusão no Brasil, uma sala de aula de escola pública brasileira, ela é realmente uma diversidade de culturas juvenis. Eu venho cada vez mais assumindo que a escola é um local de viver essas culturas juvenis. A escola tem que ter sim um festival de música, onde aquela pagodeira, o outro que é roqueiro, vão apresentar a sua música de modo valorizado lá dentro. O local próprio para viver as culturas juvenis é a escola. Eu me atrevo a dizer, inclusive, que isso que os professores gostam tanto, que é de ter alunos em sala de aula, aluno é uma invenção nossa. Na sala de aula nós temos um conjunto de jovens que eventualmente se encaixa na posição de aluno e aprendente. É claro que eu acho que a escola deve se esforçar para que nós tenhamos cada vez mais os sujeitos nessa posição do sujeito, que é a posição de aluno. Mas eu reconheço, e muitos estudos mostram isso no Brasil, que as crianças vão à escola hoje em dia, as das classes populares e outras, para comer merenda, se atualizar sobre todas as discussões agora da Copa, trocar todas as informações sobre celulares, sobre música, namorar, etc. e tal. Eu vou dar apenas um exemplo de uma cena etnografada que está posta num outro artigo que eu publiquei, em que nós fizemos um questionário com os alunos da maior escola de ensino médio de Porto Alegre, que eu próprio estudei nela, chama-se Júlio de Castilhos, né? E lá pelas tantas nós perguntamos assim, como deveriam se organizar, como a escola deveria ser organizada nas horas que tu passa aqui dentro dela, né? Eles passam em média 6 horas por dia dentro da escola. E apareceu algumas vezes a seguinte resposta. As crianças, era anônimo o questionário, as crianças não, os jovens escreveram assim, eu acho que nós deveríamos ter períodos de aula, né, de 5 minutos e recreios de 4 horas. Ora, a gente lê uma coisa dessa e cai na gargalhada, mas isso só pode ser alguém que
que está fazendo troça, que está brincando, entende, com essa pesquisa. Mas na pergunta seguinte, estava perguntado assim, ó, por que você acha que a escola deve se organizar desta maneira como você respondeu no quesito acima? Eles não tinham como ver a pergunta que vinha depois. É um tipo de questionário que você responde num stand de internet, né? Então a pergunta seguinte só fica disponível depois que a pessoa respondeu a pergunta anterior. E esse equipamento tinha na escola, para ver como as escolas não são tão pobres assim de informática. Assim, ó, então a pergunta seguinte é, por que você acha que deve ser assim? Vocês pensam que eles não responderam? Eles responderam a pergunta seguinte. E uma das respostas que apareceu foi: o Colégio Julinho, como eles conhecem a escola com esse apelido, né, é uma enorme de uma escola. Eu estudei antes de vir, era uma escola só de ensino médio, que é o nosso segundo ciclo. Né? Eu estudei antes de vir para cá, num coleginho muito pequeno, perto da casa onde eu moro, onde todo mundo me conhecia, e quando eu saía do colégio, se em 2 minutos eu não estivesse em casa, a minha mãe já sabia que eu tinha que estar em casa, porque a distância era tão curta. Essa escola aqui é enorme, tem muita gente diferente. As aulas atrapalham a nossa interação, a nossa sociabilidade. Vocês veem que para um professor ler isso é meio horrível, né? Que as aulas, além de não serem boas, elas atrapalham uma outra coisa que é o bem maior que eu quero conseguir nessa escola, uma escola que tem 4.000 alunos, que tem todas as galeras funk da cidade, que faz um mega festival de música todo ano, faz um mega festival de arte, né? Uma escola assim, onde estudaram pessoas assim, que já foram inclusive governador do estado, no caso do Rio Grande do Sul, né? São alguns escritores. Então assim, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que isso é para ser reprimido, que esse sujeito, quando entra na escola, tem que se transformar num aluno de imediato, ou nós vamos assumir que a vivência das culturas juvenis tem que se dar no espaço escolar. Isso não significa transformar o espaço escolar numa praça onde se vive só o que as culturas juvenis assim desejam, mas significa que as discussões que elas trazem vão ser sim trabalhadas. Isso é que eu venho qualificando como um elemento forte da educação para as relações, tem que ser tomado de modo sério na escola e tem que ser tomado como algo que efetivamente seja discutido como sendo aquilo um espaço público, onde eu, nessa mesma escola, num dos festivais de música, terminou em quebra-quebra, porque roqueiros, pagodeiros, funkeiros se desentenderam, entende, e terminaram em briga. Esta questão, ela tem que ser trabalhada não como algo que é um subproduto da relação, mas como a relação em si e como ela deve se dar no espaço público entre pessoas de diferentes culturas juvenis. E aí, na mão um pouco contrária do que alguns disseram aqui ontem, eu acho que nós já temos nas questões de gênero e sexualidade uma imensa novidade nas escolas. Nós temos sim, eu vou me referir mais aqui às meninas, nós temos diversas teses defendidas no programa lá que eu coordeno, que mostram que as meninas, especialmente no ensino médio, que elas estudam mais do que os meninos no Brasil, média 1 ano e 8 meses, né? A depender do estado brasileiro. Mas as meninas têm feito da escola um grande lugar de empoderamento. Eu vou colocar uma pequena cena, publicada num outro artigo, não neste, com isso eu vou encerrar, que é assim, ó. Eu fui observar um aluno estagiário esses tempos, nessa mesma escola, na Escola Júlio de Castilhos, por casualidade. Eu cheguei com ele na porta da sala de aula, estavam todos os alunos no corredor, aguardando a chegada do professor, logo depois do recreio. E eu, então, uma pessoa de 58 anos, eu observei que meu aluno entrou para dar aula, né? Os alunos todos entraram atrás dele dentro da sala, eu fiquei aguardando para entrar por último, para ver se sobrava, onde é que sobrava um lugar para me sentar e observar a aula. Eu observei que as meninas todas entraram primeiro e depois os rapazes começaram a entrar. Então eu, do alto dos meus 58 anos, eu disse: nossa, guris, que coisa interessante, vocês são super gentis com as meninas, vocês deixam as meninas entrarem primeiro. Sabe o que um garoto respondeu? Professor, essas gurias são loucas, se a gente passa na frente delas, elas passam a mão na bunda da gente. Então, aquilo me caiu a ficha nos meus anos de escolaridade, entende? Assim, quando eu fiz a escola primária, a ideia de que as meninas passariam a mão na bunda dos meninos era algo que não comparecia nem à consciência, quanto mais ao ato dela decorrente. Bom, eu entrei na sala, me sentei no fundo e assisti a aula toda. Assim que terminou a aula, eu peguei as meninas e disse: os guris disseram ali fora que vocês
passam a mão na bunda deles. As meninas de imediato disseram, tem guri que tem cada bunda bonita, professor. Eu que considero uma pessoa tão moderna, eu fiquei francamente escandalizado. A senhora pensando, nossa, isso mudou. Mas eu quero dizer, esse elemento, essa cena que me aconteceu, não estou contando nada que não tenha me acontecido, ela está presente em numerosos trabalhos que a gente tem conduzido lá, que mostram assim que nós já temos uma imensa modificação nas relações de gênero nas escolas. O que nós não temos é uma valorização das culturas juvenis e dos professores com relação a essas manifestações. Lastimavelmente, muitas professoras, ao escutar essa história, elas vão dizer assim, ó, viu como as meninas estão agora? Elas estão passando a mão na bunda dos guris. Aí eles falam, mas qual é o problema exatamente disso? Ou assim, vamos pensar mais sobre esta situação, entende? Assim, ó, e não ter essa visão tão aligerada de que a menina que se empodera na escola, na sala de aula, é necessariamente uma má menina, entende? Uma menina má, como diz o filme. Se bem que no filme a menina é má mesmo, mas é outra coisa. Mas em todo caso, se pensar um pouco mais sobre isso. Então, assim, com isso eu encerro. Na verdade, as considerações sobre norma, heteronormatividade, aí o mundo já fez, né? Mas, assim, a minha fala, ela quer ser mais programática e propositiva, no sentido de que eu acho mesmo que, para além de pensar, assim, como vai comparecer a educação sexual nas escolas, para mim a carência no Brasil hoje em dia é de um vigoroso movimento de educadores de academia para mostrar melhor que escola o Brasil necessita nesses tempos que ele vive de fortíssima inclusão, de alargamento do processo democrático e depois então inserir as nossas demandas específicas, que no meu caso, assim como da maioria aqui, são demandas de gênero e sexualidade, mas existem também demandas de trabalhar com as relações entre pessoas de diferentes pertencimentos religiosos, isso para mim é o que mais dá trabalho hoje em dia nas escolas, trabalhar com as relações entre pessoas portadoras de alguma deficiência ou aqueles ditos normais. O Brasil tem já há muitos anos uma legislação que está extinguindo as escolas especiais, cada vez mais temos alunos cadeirantes, alunos que não enxergam, alunos surdos na sala de aula, então esse é um desafio das relações, né? Trabalhar as diferenças de cor da pele, no caso brasileiro, escandalosamente necessárias. Trabalhar as diferenças de classe social, não estou querendo dizer com isso que as populações mais ricas têm filhos nas escolas públicas, mas o Brasil adotou de maneira muito vigorosa o sistema de cotas para o ingresso no ensino superior federal e isso modificou muito a relação das classes médias no Brasil com a escola pública, que antes era vista como um horror e agora é vista como um lugar muito bom para se conseguir depois uma vaga numa instituição superior de ensino superior federal, né, ou estadual, que há vários estados que já adotam também esse tipo de coisa. Então essa discussão toda, para mim, ela parece muito necessária, mas ela só será boa se nós tivermos um corpo docente que consiga olhar para as culturas juvenis. Eu vou colocar aqui para os brasileiros uma provocação que eu sei que é forte. Assim, ó, nós só vamos conseguir avançar nisso em termos de gênero e sexualidade se nós tivermos professoras e professores que consigam pelo menos sentar para conversar sobre o que é a Valesca Popozuda e qual é o teor das letras que ela coloca. Eu sei que esse exemplo é basicamente brasileiro, né? Mas pelo nome Valesca Popozuda, acho que os demais podem imaginar de quais os atributos ela se valeu para ter a sua performance, né? Lastimavelmente, em 99% dos casos, quando eu proponho, que eu sou hoje em dia um devoto das letras da Valesca Popozuda, e sei, só não vou cantar aqui porque não é o caso, assim, ó, eu sei levá-las para a sala de aula e discutir, eu gosto de conversar com as meninas que gostam da Valesca Popozuda, inclusive para perceber que elas endereçam muitas críticas também para a Valesca Popozuda, elas não são meninas alienadas, como as professoras acham, que escutam a primeira letra de funk e repetem sem uma dimensão crítica, não é verdade isso, está faltando escutar as meninas. Mas, lastimavelmente, ao pronunciar esse nome numa reunião de professores e professoras, o que primeiro se escuta é das professoras. Ela é uma vagabunda, ela é uma sem vergonha, entende assim, ó. Se eu colocar a Madonna, então, né, lá no Rio Grande do Sul, com aquela herança toda italiana, né, o nome dela já é uma ofensa à Virgem Maria, então, assim não vai dar para discutir. Se é para ter senhoras desse tipo
tipo na frente das crianças, aí não vai dar mesmo para discutir nenhum tipo de educação para as relações. Mas eu aposto no fato, entende, que a gente tem como mover processos de formação continuada, e até porque tem muitas professoras que depois de algum debate, elas modificam bastante, porque essas discussões em geral acontecem entre pessoas que nunca escutaram a letra, elas só pegaram o nome da cantora. Era isso, então.